Olá, bom dia! Hoje, 25 de outubro de 2025, sábado, louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos mais uma vez para a nossa devocional. E o texto que temos é o texto da carta de Judas, verso de número 24. Ele diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Temos falado que, de fato, essa expressão, aquele que é poderoso, aparece e indica o fato de que ele é quem nos guarda de tropeçar, ele é poderoso para nos confirmar, diz o apóstolo São Paulo, e também Paulo nos diz que ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, ou fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Hoje vamos retornar ao verso 24, quando ele diz que Deus é poderoso, ele é aquele que é poderoso para nos apresentar. Esse verbo apresentar, ele tem um sentido muito especial, muito forte, que é colocar de pé, nos postar de pé, nos posicionar de pé. Então ele é poderoso, Deus, não apenas para nos guardar de tropeços, mas devido à nossa contingência de seres humanos, pecadores, devido à nossa condição, mesmo que regenerados em Cristo, ainda sujeitos a quedas, ele nos livra de tropeçar, mas às vezes ainda tropeçamos por nossa própria desobediência, por nossa contumácia, mas neste mesmo momento ele é poderoso também para nos apresentar, nos colocar de pé. Então tropeçamos, às vezes até caímos, mas ele nos mantém, nos coloca, nos apresenta, nos posta de pé. Ou seja, ele não nos deixa cair, trôpegos, bruxuleantes, mas ele nos estrutura nesta posição de restauração e de pé. E ele diz, o texto aqui, faz isso com exultação, para nos apresentar com exultação. Ou seja, com alegria, com regozijo, com satisfação. Ele não faz isso, nos coloca de pé, com uma censura, com uma palavra condenatória, admonitória. Não, ele faz isso com exultação, ele se regozija em nos colocar de pé novamente. E nós podemos também experimentar o regozijo e a alegria de sermos colocados novamente de pé, mesmo que tenhamos tropeçado e até caído. Bendito seja Deus que é poderoso para nos apresentar, nos pôr de pé com exultação, sem censura, sem qualquer atitude de cobrança, mas com uma alegria no coração por nos colocar novamente de forma a fazermos com que sejamos levados a caminhar de maneira digna para a glória do Senhor. Por isso é que ele diz aqui, nos apresentar com toda alegria, imaculados diante da sua glória. Então, ele nos posta de pé com exultação porque estamos imaculados, sem máculas, sem manchas. Não há, mesmo com a queda, qualquer mancha que permaneça em nós e não seja removida. Nós somos colocados diante da glória de Deus, postados de pé ante a sua majestade, ante o seu esplendor, fruto da bondade, da misericórdia, da graça, da benevolência dele. Nós muitas vezes não nos damos conta de quão maravilhosa é a graça de Deus, esplendorosa é a bondade do Senhor. Não percebemos nos textos que lemos, talvez por
lermos rapidamente, sem o tempo devido de análise, mesmo que sejamos até tomados por alguma emoção pela poesia, pela forma lírica, rítmica que temos aqui nessa doxologia, mas quando nós entendemos a profundidade disto, Ele é poderoso, Deus é poderoso a nos apresentar, nos colocar de pé com regozijo, com alegria, com satisfação, imaculados, sem mancha, sem nódoa, sem nenhum pecado, sem absolutamente nenhuma expressão de condenação, porque já estamos em Cristo Jesus, diante da sua glória. Pense nisso, colocado de pé, diante da glória de Deus, mas consciente de que isso é fruto da bondade e da graça de Deus, que com alegria nos apresenta assim, limpos, absolutamente limpos de toda mancha, de todo pecado, de toda impureza, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário e nos purifica de toda a injustiça. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que é poderoso para assim fazer e tem feito para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor e para a nossa glória também, porque a glória dele é repartida conosco mediante a nossa filiação por adoção em Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, da glória que só Ele tem. Graças a Deus por isso. Que Deus o abençoe, abençoe e abençoe a todos nós, para que possamos ter sempre consciência disto, de que Ele é poderoso para nos apresentar, nos colocar de pé, com exultação, diante da sua glória, imaculados. Amém? Amém.